Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós uma vez mais, com muita alegria, para esse estudo de obras póstumas, como disse nosso Renaud, e nós estamos aqui com um capítulo novo. Música Espírita é o capítulo de obras póstumas que vamos dar início a esse bate-papo que nós temos. Hoje o bate-papo vai ser só comigo, né? Não tivemos como ter um companheiro ou uma companheira aqui nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro, mas estamos aqui com as companhias espirituais, com os nossos amigos espirituais que nos ajudam imensamente a realizar esse estudo e tantos outros que são feitos aqui através dos microfones sagrados da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos à leitura do capítulo que trata de música espírita. Recentemente, na sede da Sociedade Espírita de Paris, o presidente me deu a honra de pedir a minha opinião sobre o estado atual da música e sobre as modificações que lhe poderiam advir por influência das crenças espíritas. Se de pronto não cedi a esse apelo benévolo e simpático, foi, crede-o, meus senhores, por uma causa de ordem superior. Os músicos são homens como os outros, mais homens talvez, e nessas condições falíveis e sujeitos a pecar. Nunca estive isento de fraquezas, e se Deus me fez longa a vida, a fim de que eu tivesse tempo de me arrepender, a embriaguez do êxito, a complacência dos amigos e as lisonjas dos cortejadores muitas vezes me tiraram o meio de efetivar esse arrependimento. Um maestro é uma potência neste mundo onde o prazer desempenha tão importante papel. Àquele cuja arte consiste em deleitar os ouvidos e enternecer os corações, muitas ciladas se lhe armam diante dos passos nas quais cai o infeliz. Ele se inebria da ebriez dos outros, os aplausos lhe tapam as ouças, e ei-lo a caminhar direto para o abismo, sem procurar um ponto de apoio para resistir ao arrastamento. Entretanto, sem embargo dos meus erros, eu depositava fé em Deus, eu cria na alma que vibrava em mim, e libertando-se da gaiola sonora, ela presto se reconheceu em meio das harmonias da criação e confundiu sua prece com as que se elevam da natureza ao infinito, da criação ao ser incriado. Sou feliz pelo sentimento que a minha vinda ao seio dos espíritas provocou, porque foi a simpatia que o determinou, e se a princípio só a curiosidade me atraiu, é ao meu reconhecimento que devereis a explanação do tema que me propuseram. Bem, meus irmãos, aqui está o início da mensagem de Rossini, o maestro Rossini, já desencarnado, através da médium Delian. Ele vem trazendo, então, essa opinião dele a respeito da música em si, daquilo que ele fez quando estava encarnado entre nós. E aí ele vem falando a respeito dessa grande dificuldade que é de você ser uma pessoa de grande projeção, com uma capacidade muito grande como ele, de transmitir através da música para aquelas pessoas que ouviam, que acompanhavam a música que era executada. Ele teve muitas vezes o elogio e muitas críticas também negativas para dizer para nós, o Rossini dizer para nós que é muito difícil realmente estar nessa condição
de famoso, de alguém que está se destacando, e as pessoas olham então e fazem uma série de elogios, e muitos elogios são descabidos, sabe? Aqueles elogios exagerados. A gente deve muito entender, a gente deve entender que o elogio não é ruim por si só. O elogio não é ruim. A pessoa que recebe o elogio deve fazer um filtro. Olha, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade porque a pessoa não me conhece. Muitas vezes as pessoas elogiam a gente, né? Depois de uma palestra, ou programa, Caminho do Senhor, Luz na Penumbra, um debate na Rio, ou qualquer um outro programa que nós participemos. As pessoas elogiam, né? Mandam seus elogios. Eu acho ótimo, eu gosto de receber os elogios, mas também eu acho ótimo quando me criticam, quando dizem, olha, João, naquele dia você falou assim, 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 não gostei daquele jeito que você falou, ou acho que você está errado, está equivocado naquilo que você falou. Isso é ótimo, porque faz com que a gente perceba o erro, né? E vá consertar esse erro. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós estamos ainda a caminho da perfeição. Aqui neste plano evolutivo em que nós nos encontramos, todos nós estamos a caminho, não chegamos lá ainda. Então é preciso que nós tenhamos a capacidade de perceber o que nós realmente somos, como nós realmente somos, em que ponto nós estamos e onde nós precisamos chegar. Então, quando recebemos o elogio, e esse elogio é um elogio, olha, legal, gostei do que você falou, da forma com que você falou, acho importante continuar a falar sobre isso, continuar falando sobre isso, continuar divulgando essa mensagem da forma que é divulgada. Isso é muito bom. Gostei, parabéns, ótimo. Isso é um incentivo para a pessoa continuar. Isso é um incentivo para que possa superar, inclusive, as suas próprias deficiências e fazer o trabalho do bem. É preciso fazer o trabalho do bem. É preciso que pessoas estejam aqui, aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, e através, hoje em dia, né, com o isolamento social, através das lives todas que estão sendo feitas pelos centros espíritas, é preciso que nós possamos divulgar a mensagem de Jesus, divulgar a doutrina espírita para tanta gente. Estamos no mês de setembro que o CVV, junto com outras entidades, criaram com uma campanha de esclarecimento e de alerta sobre o suicídio. Nós podemos fazer mais por essas pessoas que estão numa condição de possível suicídio. Podem se suicidar a qualquer momento, qualquer pessoa pode se suicidar. Então é preciso que nós divulguemos a Rádio Rio de Janeiro, que é um instrumento maravilhoso da espiritualidade superior para levar essa mensagem tão esclarecedora, tão confortadora, tão encorajadora, que é a mensagem de Jesus, a mensagem da doutrina espírita. Então, elogio é muito bom e a crítica é muito boa. Agora, tem aquele elogio que é, nossa, você é absolutamente fantástico, você na terra e Deus no céu, acabou, não existe ninguém melhor do que você, sabe? Você é divino, quando você fala, toca as fímbrias do meu coração, e etc. e tal. Isso já parte para o exagero, e a gente deve evitar o exagero em tudo. O exagero, então, ele pode prejudicar as pessoas, sim, mas o elogio consciente, tranquilo, ele não é prejudicial, não, a menos que a pessoa que receba o elogio se sinta o tal, e aí é problemático, né? Então, o Rossini fala nesse primeiro momento exatamente dessa condição que ele tinha no planeta Terra, e agora, desencarnado, ainda no planeta Terra, mas fora da carne, fora do plano material, mais denso, ele tem uma outra visão. E ele está feliz pelos espíritas tê-lo aceito ali naquele grupo de espíritos desencarnados, nesse momento em que estão elaborando a codificação. Então Rossini se sente muito feliz e continua ele aqui. Eu ali estava pronto a falar, supondo tudo saber, quando, abatido o meu orgulho, a minha ignorância se me patenteou.
Fiquei mudo e a escutar. Voltei, instruí-me, e quando as palavras de verdade, ditas pelos vossos mentores, se juntaram à reflexão e à meditação, disse eu de mim para comigo: o grande maestro Rossini, o criador de tantas obras-primas segundo os homens, nada mais fez do que debulhar algumas das pérolas menos perfeitas do escrínio musical criado pelo mestre dos mestres. Rossini reuniu, olha que é o próprio Rossini falando, Rossini reuniu notas, compôs melodias, bebeu da taça que contém todas as harmonias, roubou algumas centelhas ao fogo sagrado, mas esse fogo sagrado nem ele, nem os outros criaram. Nada inventamos, copiamos do grande livro da natureza e a multidão aplaude quando não apresentamos por demais deformada a partitura. Olha aqui que coisa! Rossini aqui então falando com ele mesmo a respeito desse orgulho que às vezes a gente sente, e quando lembramos que Jesus disse: aquilo que eu vos tenho trazido, aquilo que eu vos tenho ensinado, nada disso é meu, mas daquele que me enviou. Isso foi Jesus quem disse. Aí muitas vezes nós nos arvoramos em mestres, senhores, poderosos, sábios, e aí a gente começa a achar que eu inventei isso, que eu inventei aquilo, eu criei isso. Nós não criamos nada. Nós simplesmente somos como papagaios, e muitas vezes papagaios imperfeitos que repetimos o que não é certo, que falamos a respeito daquilo que não conhecemos, e a gente pode atrapalhar muito as pessoas que nos rodeiam. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos apresentando o estudo de obras póstumas de Allan Kardec. Hoje nós estamos estudando o capítulo sobre música espírita. Estamos lendo, então, uma mensagem do maestro Rossini, desencarnado, e essa mensagem veio pela psicografia da médium Delian. E continua aqui Rossini, então. Uma dissertação sobre a música celeste. Quem poderia de tal coisa encarregar-se? Que espírito sobre-humano poderia fazer vibrar a matéria em uníssono com essa arte encantadora? Que cérebro humano, que espírito encarnado poderia apanhar-lhe os matizes infinitamente variados? Quem possui a esse ponto o sentimento da harmonia? Não, o homem não está feito em tais condições. Mais tarde, muito mais tarde, por agora, virei, talvez dentro em pouco, satisfazer ao vosso desejo de dar-vos a minha apreciação sobre o estado atual da música e dizer-vos das transformações, dos progressos que o Espiritismo poderá fazer que ela experimente. Hoje é ainda muitíssimo cedo. O assunto é vasto. Já o estudei, mas ele ainda me excede. Quando dele me houver assenhorado, se isso for possível, ou melhor, quando eu haja entrevisto tanto quanto o estado de meu espírito me permitir, eu vos satisfarei. Um pouco mais de tempo, se somente um músico pode falar da música do futuro, deve fazê-lo como mestre, e Rossini não quer falar dela como um escolar. Está aí o nosso Rossini, a mensagem de Rossini, falando a respeito do cuidado também que devemos ter quando nós vamos falar a respeito de um assunto, quando nós nos propomos a, entre aspas, ensinar alguém. É muito importante que nós saibamos exatamente do assunto. E como se trata aqui do capítulo Música Espírita, nós precisamos ter muita cautela para não levar conceitos errados através da música. A música pode ser maravilhosa,
maravilhosa ferramenta para que nós cheguemos às pessoas e elas possam ouvir a mensagem, que pode ser consoladora, pode ser encorajadora e pode ser esclarecedora também. Pode ser uma música com conteúdo técnico, mas esse conteúdo técnico precisa estar embasado na codificação. Isso é ponto número 1. Para fazermos música espírita, é preciso conhecermos o espiritismo e conhecermos muito bem o espiritismo. Não dá para fazer música espírita tendo um conhecimento raso do espiritismo. É preciso conhecer bem. É óbvio que nós não conhecemos bem o espiritismo. Eu digo, ninguém conhece bem o espiritismo, a não ser Jesus, Allan Kardec e os grandes espíritos que estão aí às voltas com o espiritismo para divulgar essa doutrina maravilhosa pelo mundo afora, tanto para os encarnados como para os desencarnados. Mas nós já estudamos há alguns anos a doutrina espírita. E quando eu falo doutrina espírita, eu me refiro à codificação espírita. Existem muitos livros que podem ou não nos ajudar a compreender a codificação espírita, que podem nos dar uma noção diferente, digamos, diferente no sentido da visão que a codificação pode ter nos dado no passado, e agora a gente tem uma outra visão, mas que ela não contradiz a codificação. Se contradisser a codificação, algum erro tem aí, né? Ou na codificação ou na obra que está falando contrário à codificação. Como eu, João, não acredito, não vi, nunca percebi erro algum na codificação, eu atribuo sempre o erro a esses livros que se arvoram, né, como divulgadores, né? Estou trazendo algo novo aqui para vocês. Nada há novo segundo, né, debaixo do sol. Então, a gente tem que entender que é preciso ter muito cuidado, como Rossini está nos dizendo aqui nessa mensagem. E temos uma outra mensagem do próprio Rossini, em que ele fala, e é uma mensagem longa, que nós vamos estudá-la aos poucos, passo a passo, para que a gente possa compreender plenamente o que Rossini está falando a respeito, agora sim, da música espírita, da música chamada música celestial. Vamos à mensagem. Foi explicado o silêncio que guardei sobre a questão que o mestre da doutrina espírita me propôs. Aqui ele se refere a Kardec. Era conveniente que, antes de entrar em tão difícil assunto, eu me concentrasse, reunisse as minhas lembranças e condensasse os elementos que me estavam ao alcance. Não me cabia estudar a música, tinha apenas de classificar com método os argumentos, a fim de apresentar um resumo capaz de dar ideia da minha concepção da harmonia. Esse trabalho, que não fiz sem dificuldade, se acha concluído e estou pronto a submetê-lo à apreciação dos espíritas. A harmonia é difícil de definir-se, muitas vezes. Confundem-na com a música, com os sons, como resultante de um arranjo de notas e das vibrações dos instrumentos que reproduzem esse arranjo. Mas não é isso a harmonia, do mesmo modo que a chama não é a luz. A chama resulta da combinação de dois gases. É tangível. A luz que ela projeta é um efeito dessa combinação e não a própria chama. Não é tangível. Aqui, o efeito é superior à causa. O mesmo se dá com a harmonia. Ela resulta de um arranjo musical. É um efeito igualmente superior à causa. Esta é brutal e tangível, a causa. O efeito é sutil e intangível. Então, o Rossini está nos dizendo aqui que a harmonia não é a música. A harmonia não é o som que sai dos instrumentos. A harmonia é o resultado
que a música nos traz, em aquilo que nós percebemos, que nós sentimos, que nós ouvimos, mas muito além de ouvir, que nós realmente sentimos quando estamos apreciando uma música. Então é preciso que a música espírita tenha essa harmonia que vai nos levar a um sentimento, que vai nos levar a refletir, que vai nos levar a compreender melhor todas as questões que envolvem a nossa vida, o nosso proceder, a nossa moral. Continuando Rossini. Pode-se conceber a luz sem chama e compreender a harmonia sem música. A alma é apta a perceber a harmonia, excluído todo o concurso de instrumentação, como é apta a ver a luz sem o concurso de combinações materiais. A luz é um sentido íntimo que a alma possui. Quanto mais desenvolvido ele, tanto melhor percebe ela a luz. A harmonia é igualmente um sentido íntimo da alma, que a percebe em relação com o desenvolvimento desse sentido. Fora do mundo material, isto é, fora das causas tangíveis, a luz e a harmonia são de essência divina. A posse de uma e outra está na razão dos esforços empregados para adquiri-las. Se comparo a luz e a harmonia, é para me fazer mais bem compreendido, e também porque esses dois sublimes gozos da alma são filhos de Deus e, portanto, irmãos. Então é como dizíamos, a harmonia ela é para ser percebida com a alma. É algo fundamental que nós façamos para nós percebermos a harmonia divina. A música espírita, ela precisa fazer isso conosco, precisa nos levar a essa compreensão maior de Deus, daquilo que a doutrina espírita quer nos passar, quer nos mostrar, quer que nós compreendamos para podermos, ao entendermos, podermos viver melhor. E essa harmonia, é como diz Rossini, ela é divina, é inspirativa, ela nos conduz realmente a buscarmos sermos melhores e não apenas a querermos sermos melhores, querermos muitas vezes da boca para fora, né? E não intimamente como nós devemos fazer. Então é isso, meus irmãos. Música espírita é o capítulo que nós estamos estudando do livro Obras Póstumas. Nós vamos ficando por aqui. No próximo programa nós vamos dar continuidade a essa mensagem de Rossini, e essa mensagem de Rossini que vai nos mostrando aos poucos, né, a compreensão do que deve ser realmente a música espírita. Eu sou bastante crítico com relação à música espírita por conta de ser um músico. Eu acredito que no passado as músicas espíritas elas tinham um cunho muito mais de prece, algo soturno. Algumas músicas são maravilhosas e elas vão resistir ao tempo. Outras, a própria gravação, né, que a gente nota que não teve o cuidado para que pudesse realmente ser levado e conseguir atingir esse objetivo que Rossini está nos dizendo. Quando você ouve uma música que ela não está com a qualidade boa, muitas vezes você não presta atenção, e não prestando atenção não vai atingir o seu objetivo. Mas isso é papo para o nosso próximo encontro. Até a próxima oportunidade, até semana que vem, se Deus assim permitir. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje, como todas as semanas, temos o nosso estimado Antônio de Pádua, que fará a reflexão do item 10, que ainda segue o mesmo tema, a verdadeira propriedade. É a segunda mensagem, a segunda instrução dos espíritos, e chegou através de um espírito protetor em Bruxelas, em 1861. Então, ele vai prosseguir a primeira reflexão de Pascal sobre a verdadeira propriedade, né, naquilo que eles nos mostraram, o que realmente é nosso, o que nós podemos dizer que é de fato nosso, o que não é, e como isso vai repercutir quando nós chegarmos ao mundo espiritual. Então eu vou dar um olá ao Antônio e pedir que ele inicie esse estudo e essa reflexão para nos dar subsídios suficientes para que não aconteça conosco quando nós estivermos, né, de partida, de retorno para o mundo espiritual, para que nada de ruim nos venha a assaltar. Não é isso, Antônio? Vai lá, Antônio. A gente não levar um susto, né? Exatamente. E a gente que convive semanalmente com espíritos que se manifestam para dar seus depoimentos, seus sofrimentos, vê como muitos deles ficam em choque quando se encontram totalmente sem aquilo que eles tinham muito carinho, muito apego. É uma coisa complicada. Então nós, se nos prepararmos antes, pelo menos não vamos ser pegos de surpresa, né? Exatamente. Então é bom a gente entender quais são as verdadeiras propriedades, para ninguém se queixar que isso era meu, não tem mais. Não é assim, não. Poxa, então, mas eu tinha até certificado e agora você está dizendo que não é meu? Aquilo era falso? Não é possível. Me engambelaram? Pelo amor de Deus. Então aqui é o Espírito Protetor M, em Bruxelas, 1861. Diz-nos ele o seguinte: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à vontade, não sendo o homem senão um usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então já nos deu a mostra, um cartão de visita para dizer, olha, ninguém tasca os bens da terra, porque são de Deus. Já estavam no planeta antes de você chegar. Estavam aí. Então não são seus, são de Deus, são da natureza. Você não vai ser nada mais, nada menos que um usufrutuário, ou seja, um usuário, um consumidor disso daí. E como contrapartida, Deus permite que você use, você vai administrar esses bens. E ele está sendo bonzinho que está dizendo que você vai ser um administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Porque ele sabe que nós não somos totalmente íntegros nem inteligentes o bastante para administrar os bens. Então já nos deu um cartão de visita para a gente se entender, saber qual é a nossa posição real na natureza. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus anula frequentemente todas as previsões, o que faz a riqueza escapar daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Exatamente. Então, só para lembrar, muitas vezes a gente se acha que é o dono de tudo, é dono do barraco, é dono de todo o material, e a natureza, Deus faz com que isso desapareça das nossas mãos. A gente não vai lembrar que cada um tem milhões de histórias para contar a respeito disso. Então ninguém pode bater no peito que isto é meu, isto é meu, isto é meu, porque da noite para o dia pode deixar de ser. Lembre-se daquela história do administrador lá
dos celeiros, que conta lá o Evangelho, que juntou tudo no celeiro, que estava pensando em construir mais, que tinha tido muito boa colheita, morreu durante a noite, ficou tudo aí. Então, a gente tem que ter essa noção de fragilidade nossa. Que quando você admite que você é frágil, você se torna mais forte. Sem dúvida. Você reconhece que tem frágil em alguma coisa, você procura cuidar mais daquela sua fraqueza. Então você se torna mais forte. Agora, quando você não reconhece suas fraquezas, você é fraco. Muito mais fraco, porque você não vai cuidar dela. Sem dúvida. Direis, talvez, que isso se aplica aos bens hereditários, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são essas últimas, quando adquiridas honestamente, visto que uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Então está dizendo, mas isso aí de que pode perder é só se a pessoa herdar. Se o cara trabalhou para conquistar, pode perder também. E não estamos nem discutindo as que foram conquistadas desonestamente. Vamos considerar só as que foram conquistadas honestamente. Mesmo essas, pode tudo ir embora. É só a pessoa perder a saúde. Sim. Pode gastar tudo com tratamento médico. Tudo que amealhou. Ou um filho perder a saúde. A mulher perder a saúde. Então, não é tão... Não se achar só porque eu trabalhei muito, conquistei honestamente, que eu sou o dono. Não é ainda o dono. Serão pedidas contas até mesmo de um único centavo mal ganho. No caso de ganhar a riqueza desonestamente, ainda tem isso aqui. Será pedidas contas até mesmo de um único centavo mal ganho. Isto é, com prejuízo de outrem. Mas, pelo fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que ao morrer lhe resulte de alguma vantagem desse fato, só porque ele obteve a sua riqueza de forma honesta, trabalho. Qual é a vantagem que ele vai obter na morte? Porque a riqueza ele não vai poder levar. O que vai ser de melhor para ele lá na vida espiritual? A virtude que ele teve da honestidade. Claro. Então, mais uma vez, está provando que o que a gente leva são as virtudes. Então, tudo bem, se eu obtive a minha riqueza, se eu fiz bom uso dela e consegui honestamente, então não levo nada igual o outro que roubou também não leva. Não, os dois não vão levar a riqueza material. Só que ele vai ter na consciência que ele roubou. Isso. E vai ser responsabilizado por isso. Agora, se você obteve honestamente, não pôde fazer melhor porque não deu, porque não soube, porque não foi capaz, tudo bem. Você obteve honestamente e tentou fazer o melhor uso possível. Então você está levando a virtude. Da riqueza você obtém a virtude. Isso. Entendeu? Você obteve essa virtude porque você era rico. Talvez se você fosse pobre, não tinha oportunidade de ser uma pessoa muito caridosa, de beneficente. Não tinha essa oportunidade pelas dificuldades. Como você era rico, você teve essa oportunidade e aproveitou bem a oportunidade, adquirindo essa qualidade da compreensão, do auxílio ao próximo, do amor ao próximo. Então, a riqueza também serve para nos dar ganhos morais. As precauções que ele toma para transmitir a seus descendentes não são as únicas muitas das vezes. Ora, se Deus não quiser que ela lhe seja transmitida, nada prevalecerá contra a sua vontade. O homem poderá usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que prestar contas? Não. Ao permitir-lhe que o adquirisse, é possível que Deus tivesse em vista recompensar-lhe no curso da existência atual os esforços, a coragem e a perseverança. Então, por mais também que você diga, mas eu quero amealhar muito para deixar para os meus descendentes. É uma preocupação muito lógica e muito digna, porque são seus irmãos como qualquer outro. São os próximos. Que você trabalhe muito, ganhe dinheiro, queira deixar para os seus filhos, seus netos, é justo. Mas não é uma garantia de que eles vão receber. Porque eles são eles. Você não sabe se eles vão tratar da riqueza da mesma maneira que você tratou. Então, o importante é você deixar a riqueza, mas deixar este ensinamento que você está adquirindo, tratando bem da riqueza, para que eles continuem tratando bem da riqueza também, para que eles possam usufruir dessa riqueza como você usufruiu, tanto materialmente quanto moralmente.
Então você tem que transmitir para eles, paralelamente ao material, os bens da riqueza material, transmitir também os bens morais do uso da riqueza, não, fazendo com que eles não se tornem orgulhosos, mesquinhos, avarentos, prepotentes, tudo isso que é o lado ruim que a riqueza nos traz. Então você tem que ter inteligência bastante para não deixar, que você não deixou a riqueza contaminar você, graças a Deus, ótimo, mas tem que fazer também mais um trabalhinho, não deixar que essa riqueza contamine os seus. Você quer o bem deles só na terra, o dinheiro, ou você também quer o bem deles no céu? Que eles também vão morrer. Também vão para a vida futura. Então, você tem que pensar nas duas pontas. Mas se é bom para você, tem que ser bom para eles também. Se, porém, ele só os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se tornaram causa da falência em suas mãos, seria melhor não os tê-los possuído, visto que perde de um lado e que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Então, só recapitulando, ao permitir-lhe que os adquirisse, é possível que Deus quisesse recompensar-lhes no curso da existência atual os esforços da coragem e perseverança. Então, Deus permite que você adquira riquezas, porque está vendo que você está trabalhando aqui fazendo esforços para conquistar, está tendo coragem para arriscar, você está sendo perseverante, obstinado para conquistar a riqueza. Então, já que você está com essas qualidades, Deus deixa correr frouxo, deixa aí, ele está indo bem, vamos deixar. Agora, Deus está esperando o que você vai fazer quando você conseguir alcançar o objetivo, que é se tornar rico. Porque ele diz assim: se, porém, você só utilizou essa riqueza que você acumulou para a sua satisfação de seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se tornaram causa da falência em suas mãos, seria melhor não os tê-los possuído, visto que perde de um lado que ganha do outro, anulando o mérito do seu trabalho. É o que eu estava dizendo. Você, quando trabalha para adquirir a riqueza, você tem um trabalho, o esforço material seu, todo meritório para conquistar os bens materiais, o ouro, digamos assim, metaforicamente falando. Você conquistou o ouro com seu trabalho. Deus está parabéns a você, com seu trabalho conquistou o ouro. Agora, paralelamente, tem que conquistar também as virtudes que a riqueza lhe proporciona que tenha. Ser caridoso, ser benevolente, beneficente, altruísta, ajudar o próximo, tentar administrar da melhor maneira possível, gerar empregos. Tudo isso você tem que fazer com a riqueza. Agora, se você não faz isso, você faz com que a riqueza nas suas mãos só sirva para satisfação dos seus sentidos, dos seus desejos, dos seus gostos, causando falência a terceiros ou excitando o seu orgulho, diz aqui, seria melhor você não ter possuído essa riqueza, porque você ganhou de um lado a riqueza material, mas perdeu do outro lado a riqueza moral. E o que é mais importante, Deus ou Mamon? Aí que é a história. É a riqueza material que é Mamon ou a riqueza moral que é Deus? Nós temos que viver com as duas, gente. Não é condenar a riqueza, nós temos que ver com as duas. E Deus aplaude se nós estamos conquistando riquezas. Desde que no final, quando Ele vier cobrar, sejamos como aqueles homens dos talentos que administrou e dobrou o valor. Não como aquele que enterrou. Claro. E nem como aquele que nem faz parte da história, que esbanjou o dinheiro do patrão. Nem faz parte da história isso aí. Mas existe esse tipo de gente. Então, nós temos que ser muito cautelosos, inteligentes, e pedir ajuda a Deus para que a gente saiba usar bem as riquezas. Porque não é fácil, as tentações são muito grandes, nas riquezas nos trazem, então nós precisamos de muita ajuda da espiritualidade se nós quisermos vencer. Porque o pensamento tem que ser assim, eu vejo, Marta. Muito bem, eu me tornei um homem rico de repente. Trabalhei, investi, não sei o que, de repente, dentro de um dia, comecei a ficar rico. Eu tenho que ter essa preocupação. Peraí, gente, eu não era tão rico assim, vivia de um jeito. Bem ou mal, eu tinha nas minhas virtudes, algumas coisinhas e tal. Agora me tornei rico, eu tenho que ter uma ajuda para que eu melhore mais ainda as minhas virtudes, que eu não me deixe levar pelas tentações. Eu tenho que aceitar que eu sozinho talvez não consiga enfrentar isso. É o meu ponto fraco, é a minha fraqueza, então eu preciso de ajuda para poder gerir bem isso que me foi dado. Eu tenho que gerir bem. É a mesma coisa que de repente abandona uma criança na sua porta.
Você não pediu para ter uma criança, de repente legaram lá. Você tem que cuidar. Você vai falar, não, eu vou ter que pedir ajuda. Claro. Não, eu não tenho mais, cara. Como é que eu vou cuidar dessa criança? Preciso de ajuda de pessoas, né? E preciso de ajuda de Deus, dos Espíritos, para eu poder me desempenhar bem naquela função que eu não esperava e de repente apareceu. Eu não vou dizer, não quero, leva de volta. Não, peraí. Então, a riqueza, eu não vou dizer, não quero riqueza não, porque é uma tentação, não. Manda a riqueza para cá, vamos usá-la bem. Agora, preciso de ajuda. Ajuda pessoas que sabem mais que eu a administrar melhor, já que eu talvez não saiba administrar bem aquele dinheiro. Me ajudem, os espíritos vão me ajudar a afastar de mim as tentações, a prepotência, o orgulho, a arrogância que geralmente traz, como se diz na gíria, o dinheiro não leva desaforo para casa. Então você acaba sendo prepotente. Então tudo isso tem que ser analisado por nós na hora que a riqueza chega. Se você já nasceu rico, é um outro complicador, que você já nasceu naquele meio, talvez você não tenha essa percepção. É mais difícil, eu acho. Você já nasceu assim, os pais eram ricos, você já nasceu rico, você não teve conhecimento de como era a vida antes. É mais difícil. Mas se você já teve uma vida sacrificada antes e de repente se torna rico, você tem que fazer uma reflexão, parar e pensar, não, peraí, vamos com calma. Eu não era rico, agora eu sou. Eu tenho que saber administrar isso de forma a não me perder. Porque eu não quero me perder na minha vida futura. E não posso devolver, fazer que nem o cara que enterrou o talento. Eu não, é mais garantido eu devolver porque eu não me arrisco. Não. Se Deus deu é porque confiou em você. Acha que você tem capacidade. Você tem que ser humilde para reconhecer que não tem tanta capacidade, mas Deus está disposto a te ajudar. Se Ele te mandou a tarefa, não vai te ajudar? Que isso? Que Deus é esse? Que vai me deixar na pior? Não existe isso. Agora, essa percepção, Marta, a gente consegue ter justamente com o estudo da doutrina espírita. Porque é verdade. É muito difícil para as pessoas materialistas entenderem isso, para as pessoas mesmo de outras religiões. Só aquele negado, as exceções, são até chamadas de santos, porque são as exceções, né? E são santos mesmo. Um São Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, eles vêm aqui, o próprio Santo Agostinho, eles vêm com a vida normal, a vida de São Francisco era filho de rico. Mas ele teve aquela reflexão, bom, não é isso, mas é um santo. Nós não somos São Francisco, não somos Antônio de Pádua, meu xará, não somos a Madre Teresa, entendeu? Não somos o Buda. Nós somos pessoas comuns, então para nós é mais difícil. Nós somos uma tropa, entendeu? A manada. Não somos aqueles condutores da manada. Então nós temos que começar a procurar um caminho melhor para nós, que a manada no meio do bolo está ficando apertada, está ficando estreito. Eu tenho que buscar um lugar mais confortável, eu tenho que pedir ajuda. Se Deus achou, não, naquela manada ali, aquele ali, parece que tem um jeitinho para administrar os bens da terra. Tem muitas coisas boas na terra, precisa de gente que administre bem. Poxa, o cara está ali, vamos dar uma chance para ele. Eu tenho que agarrar essa chance com humildade, pedir ajuda, não devolver, não sair da raia, não fugir da raia, enfrentar com as dificuldades que for, orando para eu não me deixar levar pelas tentações. É isso que tem que fazer. Mas só a visão da doutrina espírita, que mostra a nós que a coisa não começa aqui, nem termina ali, a gente não sabe quando começou e também não sabe quando vai terminar, nós estamos aqui no meio do caminho, e temos esperança de que o futuro seja cada vez melhor. Pensando com essa perspectiva de futuro, nós temos força para tomar essa decisão. Se você não tiver essa capacidade de entender o que é a vida futura, você não tem força. Por que eu vou abdicar dos meus gostos, dos meus prazeres, por uma coisa que eu não acredito? Seria uma insensatez. Eu até reconheço que é uma insensatez. Você não acredita? Então tudo bem que você esbanje tudo, faça o que bem entender, desde que não infrinja a lei dos homens. Se eu não infringir a lei dos homens, está quite com a justiça, não está dando trambique em ninguém, está só gastando com tudo que você quer, o direito seu. Está tudo bem. Para você não acredita, ótimo. E agora, só que você vai ter uma decepção quando chegar no outro lado. Vai ser triste. Então nós temos essa vantagem. Já sabemos o que nos espera do outro lado. Então, é hora de nós resolvermos também
aproveitar essas informações para nós. Ele termina aqui, a última frase dele é interessante. Para ele, quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Ou seja, aquele que só quis usufruir das benesses materiais, porque eu quero isso, eu quero aquilo. É o que ele quer, é o foco, o pensamento dele é este. Quando chegar lá que tiver sem nada, você, mas o que? Não, peraí, você não pediu? Eu dei. Se usou, usou, gostou, gostei, gozou, gozei. Eu só não disse para você que era eternamente. Era no prazo, você não acreditava que a vida terminava? Então dei no prazo, você achava que ia terminar mesmo. Terminou a vida, terminou aquelas benesses. Só que você se enganou, a vida não termina. Aqui são outros valores, são outros tesouros. Então aqui você teve chance de adquiri-los, não quis. Vamos começar de novo aqui. Senta ali, vamos começar de novo o beabá, para na próxima você voltar com outra percepção de como são as coisas. É isso mesmo. E a gente vai percebendo, né, a importância desse tema, né, da verdadeira propriedade, porque você tendo esse conhecimento de que a verdadeira propriedade é a propriedade dos talentos, das virtudes, do bem que você realizou, do bem que você fez, você vai, inevitavelmente, vai gerir aquela riqueza, né, que você está detendo nessa atual existência com muito mais competência, né, e com sucesso. Porque, logicamente, você entendendo que aquela riqueza é tão somente um usufruto que você vai ter, vai realizar, você vai pesar as coisas de forma diferenciada. Você vai agir de forma diferente, a tua relação com o dinheiro vai ser diferente, né? E aí você não vai mais só usufruir daquele dinheiro de forma material, né? Os teus sentidos sendo atendidos. Você vai pensar que aquilo ali é uma coisa muito mais séria e que cabe a você não só ter uma vida relativamente mais confortável que a grande maioria, como também fazer com que outros possam ter uma vida mais justa, né? De trabalho, de conquistas, porque você está gerindo aquele dinheiro e multiplicando em termos de emprego, em termos de conquistas de progresso para que aquela sociedade possa viver melhor. Então, com certeza, tudo isso você só vai conseguir conhecendo essa real propriedade, né? E entendendo que as questões materiais, elas são mesmo passageiras. Então, assim, mas então tá bom, elas são passageiras, eu vou usufruir tudo que eu puder e vida que segue. E depois, vida futura, para essas pessoas, muitas vezes, é aquilo que elas acham na visão dogmática, né? Céu ou inferno. Mas elas acham que céu elas terão se elas não fizerem o mal. Não, eu não fiz mal a ninguém. Mas e aí? Não fazer o mal é não fazer o bem. Só não fazer o mal é não fazer o bem. E aí você já infringiu a lei, né, de justiça, amor e caridade. Então, com certeza, a doutrina espírita é um instrumento fantástico que nós temos que agradecer e bendizer diariamente, porque só com ela a gente consegue ter esse entendimento do que seja realmente a lei divina sendo aplicada no dia a dia, né, da nossa existência. E isso daí nos ajuda a termos menos possibilidades de errar, né? Mas é isso, Antônio. Acredito que com esse espírito protetor e mais o Pascal, nós conseguimos fechar bem e entender bem o que é a verdadeira propriedade e, a partir de agora, termos uma relação diferente com o dinheiro. Tanto faz se for muito, médio ou até pouquíssimo, porque também, com o pouco, a gente tem que saber administrar e saber lidar com ele, né? Tendo resignação, entendimento de que a gente deve ser paciente, enfim, são outras virtudes a serem adquiridas, não é mesmo? Com certeza. Muito bem, mas
nosso querido Pablo diz, nós temos que desenvolver a virtude da paciência, né? E entender que o tempo acabou, né? Vamos ficando por aqui, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.